Quer ter seu programa de rádio com horário semanal? Nós temos a nossa rádio. Você pode ter seu programa semanal, com horário semanal. Quer ter sua rádio com site e blog? Igrejas, pastores e pastoras têm sua rádio com site e blog, com bandas bonitas, ouvintes ilimitados, auto DJ 24 horas no ar, gravado ao vivo, programas agendados com horário certo, áudio ilimitado, vídeos gravados e ao vivo. Tem a sua rádio com seu blog e com seu site. Igrejas, escolas, sindicatos, federações, associações culturais de bairros, profissionais, comunidades, diretórios acadêmicos, jornalistas. Rádio AM e FM pode ter sua rádio com seu blog, online também. Venha participar desse nosso grupo de comunicação. americaweb.minharadio.fm. Venha participar. Temos uma rádio só evangélica, www.evangelica.minharadio.fm. Quer ter sua rádio com site e blog? Universidades, faculdades, diretórios acadêmicos, jornalistas, estudantes de jornalismo. Venha participar. 24 horas no ar, ouvintes ilimitados no mundo todo, online. Programas agendados, site lindo, rádio, vídeos ao vivo gravados, blog, toda essa estrutura. Venha ter sua rádio conosco. WhatsApp 55 71 991 03 0089. É só chamar no WhatsApp 55 71 991 03 0089. 5571 991 03 0089. Tem a sua rádio com seu site, com seu blog, igreja, escola, rádio AM, rádio FM, ONGs, organizações não governamentais, jornalistas, estudantes, diretórios acadêmicos, faculdades, escolas, sindicatos, federações. Tem a sua rádio. Igrejas, tem a sua rádio. Nós estamos aqui para lhe atender e atender da melhor maneira possível. Venha ter a sua rádio. American Watch, a sua rádio online. Revenda exclusiva. Muito obrigado. 5571 99103 0089. 5571 99103 0089. Para uma conexão de... Estamos no ar aqui, meus amigos. Já estou todo prontinho. Então eu vou liberar o microfone de novo. Vamos ver minha live aqui, já estamos prontinho. Bora lá? Já tá pronto aqui a live já? Só vou liberar aqui. Libera aí, tô pronto. Estamos entrando no ar, Rádio Joia ao vivo, estamos com o Dr. Eduardo. Ligou o microfone? Já tá ligado o microfone, Dr. Eduardo.
que vai se apresentar, uma entrevista ilustre aqui. Já estamos no ar, ao vivo. Já estamos no ar, ao vivo. Rádio Joia, ao vivo, no ar. Rádio Joia, ao vivo, no ar. Já estamos aqui. Pronto? Pronto, pode liberar a live aí. Estamos também no Facebook, estamos ao vivo. Muito obrigado pela audiência. Rádio Joia, aqui você é joia. Rádio Joia, estamos no ar, a Rádio Joia. Um programa de competência. Já estamos com a live já? Já, meu amigo. E o que eu faço aqui para compartilhar, né, Coscova? Isso, não pode falar, né? Já pode falar? Já pode falar, Coscova. Deixa eu ver aqui. Estamos no ar, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo. Já estamos no ar, ao vivo. Rádio Joia, aqui você é joia. Estamos iniciando o nosso programa Rádio Joia, aqui você é joia. Um programa muito bom, que é o programa Conexão Conhecimento. Aqui cultura, conhecimento, debates, né? Fizemos um trabalho sobre o júri, vamos continuar sobre a questão do júri, meus alunos, júri simulado, e com entrevistas de pessoas gabaritadas. Estamos aqui hoje com uma felicidade muito grande, uma alegria muito grande, que nós estamos recebendo aqui na nossa rádio o nosso querido amigo, o professor doutor Eduardo, que vai se apresentar. O doutor Eduardo, ele é procurador do município de São Gonçalo. São Gonçalo, ele vai se apresentar para falar diretamente sobre as questões do município, essas questões que envolvem aí a questão do procurador municipal e muitas questões interessantes. Doutor Eduardo, muito boa tarde, prazer falar contigo. Pode se apresentar e fique à vontade, o programa é seu, o programa aqui é um programa educacional, um programa Conexão Conhecimento. Eduardo é um querido amigo aqui, mais uma vez, muito obrigado. Fique à vontade, meu querido. Boa tarde, doutor Martinez. Boa tarde, Coscova. Boa tarde, amigos e amigas. Meu nome é Eduardo Reis, nome de batismo Luiz Eduardo Figueiredo Reis, nome profissional conhecido como Eduardo Reis. Sou procurador do município de São Gonçalo dos Campos, como foi dito pelo nobre amigo. E o que é que nós trazemos aqui? Uma pauta, que há uma PEC que nós estamos lutando pela implementação dela, que é a PEC 17, que é o reconhecimento da Procuradoria do município. Justamente qual o papel do procurador? Quem é o procurador do município? Visualizamos, fica muito na mídia, procurador federal, tem os procuradores do estado, mas quem é o procurador do município? O procurador do município, ele assessora, presta consultoria ao chefe do poder do executivo de determinado município. Perfeito, perfeito. Agora, me diga uma coisa, doutor Eduardo, estamos ao vivo agora para toda a rede, inclusive também outras retransmissões, e é importante que o doutor Eduardo, que nós estamos entrevistando aqui hoje, ao vivo, é o doutor Eduardo, procurador do município de São Gonçalo, e ele vai novamente aqui, nós estamos retransmitindo, se apresentar novamente como procurador do município de São Gonçalo e falar um pouquinho sobre essa PEC aí, esmiuçar, para que o senhor e a senhora, mesmo que não seja do ramo do direito, possa entender a importância, porque o município é a base de tudo num país federado como o nosso. Doutor Eduardo, muito boa tarde, mais uma vez, estamos ao vivo mais uma vez, e agora a transmissão um alcance maior ainda. Doutor Eduardo, pode ficar à vontade. Boa tarde, doutor Carlos Martinez. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Novamente representando, Eduardo Reis, procurador do município de São Gonçalo dos Campos. Viemos falar um pouco e trazer ao conhecimento dos amigos em relação ao cargo de procurador do município. O que acontece? O que é que nós buscamos? Visualizamos, principalmente quando se fala em Lava Jato, Vaza Jato, procurador federal. Temos também a procuradoria, as procuradorias gerais dos estados e os municípios. Há uma discussão, porque a Constituição Federal de 1988, ela não deixou tão claramente em relação à obrigação do município instituir procuradorias. Nós vamos por um trabalho de simetria, e essa PEC 17 vem justamente para isso, deixar claro, cristalino, explícito, algo que hoje é implícito, entendido pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, em que cada município deve ter, no mínimo, um procurador. Lutamos para isso. Um município, um procurador do município, que fará o papel de assessor,
consultor jurídico do prefeito, não só do prefeito, como de todo o staff do Poder Executivo, os diversos secretários. E em relação a isso, algumas das discussões que nós podemos falar seria o custo que o município teria para manter uma procuradoria, mas defendemos e falamos, tem agora trabalhos recentes do Tribunal de Contas de Goiânia, que é muito mais barato manter um procurador que às vezes você contratar 3, 4 ou 5 escritórios, e isso decorrente também de acertos políticos. O procurador do município, ele tem um compromisso, ele representa juridicamente o município. O prefeito é o representante legal. O procurador do município, ele é o representante jurídico do município. Nobre Martinez. Perfeito. Agora surgem muitas dúvidas, e aí você fica à vontade, porque eu fiz com muito carinho para você, pela pessoa que você é, pelo amigo e irmão. O nosso programa ficou muito à sua disposição hoje para uma explicação bem esmiuçada da PEC, porque às vezes o programa nosso também é visto por pessoas que não são da área jurídica. E é um programa Conexão Conhecimento. Eu acho que a partir do momento que a gente tiver um povo com conhecimento, com cultura, não falo nem de conhecimento acadêmico, não falo de conhecimento cultural, não falo de título acadêmico, nada disso. Eu estou falando de conhecimento de cultura, né? Você vai na Argentina, por exemplo, hoje você vê uma população que 38% da população consegue ler uma revista, né? Faz uma leitura. Aqui nós temos 1,5% da população que lê. Então nós temos que fazer uma revolução cultural. Perfeito. Eu sou apaixonado por a questão da cultura. A cultura sem vinculação acadêmica. Porque o saber nasceu com o ser humano, não nasceu dentro de uma academia, dentro de uma universidade. Então eu gostaria que o colega, com sua grande performance também, de professor também, né? Meu colega também como professor, pudesse explicar bastante quais são as funções do procurador do município, se tem concurso, se não tem, e o que significa essa PEC na íntegra, o que é uma PEC, como é que isso transformaria, passaria a ser um direito constitucional, entendeu? Essas questões, essa abordagem, porque alunos também assistem, é importante que a gente tenha essa noção. Pronto, perfeito, professor Martinez. Eu, enquanto na academia, como professor, bem interessante levar os meus alunos isso, eles terem essa visão que não tem essa dimensão, não é tão trabalhada a questão do procurador do município. O procurador do município, ele é responsável, em última análise, até pela saúde financeira do município, porque a licitação, o processo de licitação, pagamentos que serão feitos pelo município, depende da sua análise, verificar a legalidade, a regularidade daquele processo licitatório. Então perpassa dentro do município, é um cargo de Estado, é um cargo realmente de Estado, é um cargo republicano. A pessoa que vai desempenhar esse papel, ele tem que ter não só o conhecimento, como ele realmente vai vivenciar as questões do município. Ele vai representar o município, ele tem que assessorar, prestar consultoria a um prefeito que é responsável por uma gestão que pode durar 1 ou 2 mandatos, estamos falando de entre 4 e 8 anos, mas ele tem que ter consciência que o município existe e vai perpassar muito mais do que 4 ou 8 anos. São Gonçalo dos Campos, um beijo à minha cidade. Sou filho de Salvador. Sou filho de Salvador, nascido em Salvador, cidade mãe. Mas me abraçaram, estou há 4 anos, cheguei em 22 de abril de 2015 em São Gonçalo dos Campos. Ah, legal. Quanto tempo daqui para lá, doutor? São 110 quilômetros, a gente faz em 1 hora e 20 minutos. Ah, que maravilha. 1 hora e 20 minutos pela BR-101, chegando no BR-101, após Humildes, passa o Boticário, chegando no CDD da Boticário. O senhor já está no município de São Gonçalo dos Campos, uma cidade aprazível, em torno de 40 mil habitantes. 40 mil habitantes. 40 mil habitantes. E lá bem interessante que a gente fica próximo de Feira de Santana? Sim, com certeza. Inclusive agora fizemos 135 anos, no último dia 28 de julho, 135 anos de emancipação política, surgimos de Cachoeira. E por sua vez, Feira de Santana também veio a independência de Cachoeira e faz divisa com São Gonçalo dos Campos. Que maravilha, surgiu, né? De São Gonçalo dos Campos. Tanto que hoje temos algumas questões em relação a limites pendentes que estão aí na Assembleia Legislativa em relação realmente qual a área de São Gonçalo e qual a área de Feira de Santana. Mas é uma cidade, é uma potência no estado, é a segunda maior cidade em importância
do estado da Bahia. E São Gonçalo dos Campos, não em importância histórica, é imensa, porque ali nós temos também um abraço, principalmente hoje está se comemorando a parte cultural, aí, a festa da Irmandade da Boa Morte em Cachoeira, e relembrando também que uma divisão da festa da comunidade Boa Morte, da Irmandade Boa Morte, tem São Gonçalo. Nós temos uma cultura, temos um povo forte, e lá é bem interessante, que surgimos do recôncavo, mas estamos, São Gonçalo é a porta para o sertão da Bahia. É a porta do sertão. É a porta para o sertão. Dentro que faz parte do consórcio Portal do Sertão. E nisso, qual o papel do procurador? A nossa Constituição de 1988, ela não deixou claramente o papel do procurador do município. Ela informou em relação à Advocacia Geral da União, as procuradorias federais e a Procuradoria dos Estados. Em relação à PEC, vem nesse sentido de deixar o que hoje é entendido pelo Supremo implicitamente. Temos mais de 5 mil municípios. O Supremo hoje já entende, e de determinada forma, que a Procuradoria, essa PEC vem institucionalizar, que pelo menos em cada município tenha um procurador efetivo. O prefeito, ao se eleger, ele pode escolher um procurador-geral. Isso não vai mudar. Ele pode escolher, é natural, uma pessoa de sua confiança. É um cargo o procurador-geral, cargo de confiança. Um cargo de confiança. Temos duas situações. Por exemplo, passou agora a lei 936/2019, de 25 de março de 2019, agora em São Gonçalo dos Campos, que é a lei orgânica da Procuradoria-Geral do município de São Gonçalo dos Campos. O que determina? Que o município, o prefeito pode escolher entre pessoas de reputação ilibada e notório conhecimento jurídico. Pode ser, na função comissionada, qualquer bacharel em direito que atenda esses pré-requisitos, ou em função gratificada, um dos procuradores que lá se encontram, que no momento temos dois procuradores. No caso, mas doutor, não precisaria ter a inscrição na OAB? Exige, realmente, bacharel em direito com inscrição na OAB, advogado. Certo. Aí o prefeito escolhe, é um cargo ad nutum, né? Isso. Ad nutum é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Então esse cargo é escolhido pelo prefeito para ser o procurador-geral. Não é isso? Perfeito. E vai assessorá-lo na prefeitura nas questões jurídicas que envolvam o município. Todas as questões jurídicas, doutor? Todas as questões jurídicas. As discussões, às vezes, professor Martinez, o pessoal não dá atenção em relação ao município. Nós falamos do país, falamos do Estado, mas você vê até em relação ao Pacto Federativo e os municípios. Os cidadãos vivem aonde? No município. No município, a relação mais próxima ele tem com o município. Talvez em Salvador, aqui em Salvador, nós não tenhamos esse acesso tanto aos nossos representantes, vereadores, ao prefeito. Mas uma cidade de médio e pequeno porte, você está ombreado com o prefeito e com os vereadores, com os seus representantes. E realmente aqui em São Gonçalo dos Campos, um habitante ele não tem acesso a um deputado estadual. Perfeito. A um deputado federal, quiçá um senador, ao governador ou presidente da república, mas o vereador e o prefeito sim, ele tem como se deslocar a prefeitura, a sede da prefeitura e a Câmara de Vereadores, que toda semana tem as sessões e está aberta ao público para participar das discussões, porque ali se discute situações, assuntos de interesse locais que vai realmente atingir o cidadão e sua vida comum, no dia a dia, no seu dia a dia. Perfeito. Aí no caso, recapitulando, o procurador do município, ele vai trabalhar com todas as questões que envolvem o município, né, da defesa dos interesses do município, mas não é só a defesa exclusiva dos interesses do município, é também o assessoramento para os projetos de lei também, doutor? Perfeito. Todo projeto aí de lei... nos conte aí como fica essa dinâmica do projeto. Pronto, vamos dizer uma situação agora... A gente está começando aqui a falar em procurador do município e a gente está percebendo que é muita coisa para fazer, né? Muito trabalho, né? Muito trabalho. Tem muito trabalho, né, doutor? E o que acontece é o seguinte, é bem interessante, o Ministério, por exemplo, lá em São Gonçalo dos Campos, surgiu a partir de um TAC,
que antigamente só tinha um cargo para procurador do município, não tinha procurador-geral, procurador do município, e era um cargo, realmente, era um DAS, era um cargo adjunto, e não tinha um procurador efetivo. A partir do Ministério... do só para a gente explicar, explica o DAS. Pronto, o que é um DAS? Direção, assessoramento e supervisão, cargo de chefia. Esses cargos como secretário, cargo secretariado, funções de confiança, determinadas funções de confiança e adjunto que o prefeito nomeia e exonera de acordo com a sua vontade. Isso, perfeito. Então esses recebem através, é um DAS, direção, assessoramento, supervisão, chefia. E aí o que acontece nessa situação? O Ministério Público entrou nessa briga, encampou essa briga através da Associação Nacional dos Procuradores dos Municípios, da qual eu faço parte, uma associação nacional com sede em Brasília, representa os procuradores em todo o Brasil. Municipais. Todos os procuradores municipais, perfeito. Procuradores municipais, Associação Nacional dos Procuradores Municipais em todo o Brasil. E o que é que busca em relação a isso? A partir desse momento em que a nossa luta é que cada município tenha um prefeito e um procurador efetivo. Por que esse procurador efetivo? Esse procurador efetivo ele vai ser responsável pela história do município. Muitas vezes tem uma determinada situação que sai uma gestão para entrar em outra gestão e perde a continuidade, a sequência do trabalho que foi realizado. E o procurador também ele vai ser responsável por manter vivo esse histórico. Perfeito. Então terminar aquela situação em que, graças a Deus, eu não vivenciei. Eu só ouvi que a oposição entrava, tinha a situação, era terra arrasada. Retirava computador, queimava-se todas as provas que tivessem, para que a oposição não tivesse acesso ao que foi decidido na gestão passada. Hoje não. Com a Procuradoria tem que se manter esse histórico. Nós fiscalizamos, observamos transição. Lá em São Gonçalo dos Campos teve durante 3 meses, logo após a eleição, acompanhamos um governo de transição. De mudança, né? De mudança, justamente, que aí passou, tivemos uma situação inusitada lá, o gestor, o prefeito, já estava no seu segundo mandato, renunciou, o vice-prefeito não assumiu o presidente da Câmara. Então ele fez um governo realmente interino, naqueles quase 3 meses, e já tinha um resultado logo após a renúncia, foi no dia 7 de outubro, logo após a eleição. Ano passado? No 2016 para 2017, meu irmão. 2016 para 2017. Então eu digo até as pessoas da área jurídica, os acadêmicos que estão nos ouvindo, que é uma área interessante. É uma área bem interessante, não é tão divulgada como o Ministério Público, a magistratura, a Defensoria Pública. Dizemos que somos o patinho feio, porque estamos lutando por esse reconhecimento. Mas só lembrando aos ouvintes que há um tempo atrás a Defensoria Pública tinha essa mesma situação. Antes da Constituição de 1988, quem lutava por esse reconhecimento era o Ministério Público. Então são carreiras de Estado, meu irmão, que vem lutando para que as coisas se estabeleçam. São carreiras republicanas. São carreiras republicanas que realmente passe a gestão, chegue uma nova gestão, modifique-se as peças, as pessoas, mas tem que ter pessoas chaves ali que são representantes do interesse do município. Do município, perfeito. E aí, no caso, irmão, uma pergunta muito interessante. No caso qual a matéria que o advogado, né, tem dominado todas as matérias? No caso do procurador do município, qual seria a matéria? Seria direito administrativo, Vamos lá, meu irmão. Principalmente direito administrativo, pronto, uma situação bem interessante. Trabalhamos com questões envolvendo servidores públicos. Todo questionamento de um servidor público será encaminhado para a Procuradoria-Geral. Ele vai preencher um requerimento de direitos e vantagens. Vamos analisar se ele já está no período da aposentadoria, se ele tem direito a um requerimento de uma licença-prêmio, um avanço, qualificação profissional. Todas essas questões administrativas perpassará pela Procuradoria-Geral do município. Fora isso, matérias tributárias, IPTU, ISS, que tem a competência do município. Do município, interessante. Fora isso também... No caso, a dívida ativa, né? Principalmente a dívida ativa. Está uma batalha agora imensa em relação... Existe um prazo, né, para se colocar na dívida ativa. Isso, Bom que o irmão fale sobre isso, que muita gente está ouvindo aqui
E não é uma coisa agradável a gente falar de tributo, né? Não, perfeito. Principalmente no nosso país. Eu sou professor de Direito Tributário, Direito Penal, Tribunal do Júri, Psicologia Jurídica, mas não é agradável a gente falar de tributo, porque o país está tão desgastado, né? Que a gente não se sente bem em falar de tributo, mas temos que falar, porque senão não sobrevive nada, né? E não interessa. Então temos que sobreviver de qualquer sorte e fazer as coisas. Mas me fale, irmão, dessa questão tributária, essa questão de colocar na dívida ativa. Pronto. Uma noção. Geralmente a tradição em municípios pequenos é que não haja cobrança de tributos. Infelizmente é cultural isso, porque muitas vezes é uma situação, o gestor utiliza isso como política. Ele não cobra os tributos e às vezes, ou a maioria das vezes, não fornece serviços adequados à população. Hoje realmente perpassa por uma mudança de cultura. Isso vai além dos tribunais de contas dos municípios aqui na Bahia. Hoje vem, de certa forma, tornando obrigatória essa cobrança, pois caso não aconteça, o gestor, o prefeito, com certeza tornará-se inelegível devido à situação de renúncia de receita. Ele não pode renunciar à receita. Não pode renunciar à receita. O que acontece em relação ao IPTU e ISS, a maioria das vezes. Aí vem uma cidade como São Gonçalo dos Campos. É muito importante verificar o que é área urbana, o que é área rural. Área rural, a cobrança é ITR. ITR é União. É um tributo da União. Territorial rural. Isso, o imposto territorial rural para áreas urbanas é da competência da União e não do município. Áreas rurais, meu irmão. Áreas rurais. Perdão. Áreas rurais, imposto territorial rural. Áreas rurais. Isso é no caso da do competência IPTU, da União. Da então, União. A dívida ativa, a execução será feita através da União. Perfeito. O que aconteceu em São Gonçalo dos Campos, que é que nós vimos? Quando eu tomei posse, 22 de abril de 2015, no final do ano, várias ações, foram dadas entrada em várias ações. E aí eu observei porque o que estava acontecendo. O município não tinha fez a cobrança, o contribuinte não fez o pagamento e simplesmente o que acontecia? Não havendo essa cobrança, ocorria a renúncia de receitas. Então o que aconteceu no momento que eu adentrei a Procuradoria? Visualizei aquilo e o município está sendo penalizado. Não é o prefeito, não é o gestor simplesmente que ele pode decidir se vai abrir mão ou não. Isso cabe analisar, principalmente nesse momento agora, que o município está com os pires na mão, dependendo principalmente da distribuição do repasse do FPM, Fundo de Participação por Municípios. É federal, né? É federal, é um repasse federal. Então, dividido em 12 vezes e cada dia 10 o município paga. Por exemplo, em São Gonçalo dos Campos, o salário hoje é pago no dia 10, após o recebimento do FPM. Poxa. Então, tem municípios, como alguns estados, podemos citar Rio de Janeiro, podemos citar Minas Gerais, podemos citar Rio Grande do Sul e muitas cidades na Bahia, muitos municípios na Bahia, que chegaram agora, meu irmão, juntaram o salário de dezembro com o 13º para dividir e pagar em 10, 12 vezes. Poxa vida. Então essa situação, o Pacto Federal, tem que ser realmente feito um novo Pacto Federativo. Não estou defendendo aqui uma mudança de Constituição, porque acabamos de completar 30 anos da Constituição. Lógico. Mas mudar esse pacto, o entendimento, porque realmente, como eu deixei bem claro aqui, a maioria das pessoas vive em suas cidades, vive nos seus municípios e ocorre uma situação inversa. Tudo perpassa pela União, que torna-se gigantesca, e as migalhas vão para os municípios. Mas muitas das vezes, aqui eu posso grifar isso, que os municípios com essas renúncias de receitas deixam de buscar recursos, que é bem pertinente e interessante para que aquela gestão possa fazer um trabalho e retribuir ao seu contribuinte ofertando serviços. E aí o que acontece? Pronto, a dívida ativa que o irmão tocou. Qual é a situação da dívida ativa? É feita a cobrança, administrativa, após faz-se a inscrição na dívida ativa, após o não pagamento deliberado, porque muitas das vezes tem alguns municípios, meu irmão, que não encaminham nem
o boleto do IPTU para pagamento. Aí fica difícil, né? Ou o contribuinte vai ao setor de tributos e pede para fazer o pagamento daquele tributo, ou não é cobrado. Então aí também falta ao município esse tato de fazer a cobrança, realizar a cobrança. Aí após realizar a cobrança, não sendo paga administrativamente, é inscrita na dívida ativa. Após essa inscrição, entra-se com um processo de execução fiscal. Perfeito. No Poder Judiciário. E não é bem interessante nesse momento, aí eu sugiro aos contribuintes que evitem isso. Eu vejo lá em São Gonçalo dos Campos, muitas vezes, o cidadão administrativamente, ele pode negociar, parcelar, porque quando chega uma situação, pode ter no município, antes de escrever na dívida ativa, o município, a legislação municipal, pode dar uma flexibilidade maior de parcelamento. Infelizmente, quando vai para a execução fiscal, aplicamos difícil, o Código de Processo Civil, uma entrada, 30% de entrada e o restante, o que sobeja, apenas em 6 vezes. Interessante essa colocação, porque é um ponto que a sociedade está sofrendo muito com a tributação, né, no Brasil. Perfeito. São muitos tributos e para que a população inteira entrou com a execução fiscal, como é que ela pode fazer esse parcelamento dos 30%? Uma explicação didática para o... Pronto, temos 2 situações. Entrou na execução fiscal, pode se deslocar administrativamente o setor de tributos do município. Aqui em Salvador, citando aqui em Salvador, nós temos a situação do Cefaz, que pode ter até nos estandes, nos saques, nos diversos saques, em shoppings, Mas em outros estou falando locais. que já foi ajuizada a execução fiscal. Pronto, ajuizada a execução fiscal, o primeiro momento tem que ir à Procuradoria. Tem que ir à Procuradoria. Ou esperar a audiência, que há uma audiência de conciliação, em que haja a proposta, o procurador vai ofertar essa proposta de 30% e dividir o restante em 6 vezes. É o máximo, né, doutor? O máximo, pelo Código de Processo Civil, sim. Por exemplo, São Gonçalo não tinha uma legislação própria. A gente aplicava o CPC. O CPC determinava 30% de entrada e o demais em 6 vezes. 6 parcelas. 6 parcelas. E o que acontece aqui em alguns lugares? Tem um refis, o que é um programa de refinanciamento. A partir desse momento mesmo, as pessoas que estão inscritas na dívida ativa podem procurar o setor de tributos e parcelar em N vezes. Vou dar um exemplo de São Francisco do Conde, que divide até 60 vezes. São Gonçalo divide, a partir de agora, com a lei que foi aprovada, divide em 12 vezes. Alguns municípios em 20. São Gonçalo divide em 12 vezes. Agora já está dividindo em 12. O pessoal está nos ouvindo, né? Isso, agora está dividindo em 12. Mas isso porque tem uma lei orgânica. Foi uma lei que foi aprovada, municipal, estabelecendo o refis, aí já permite a gente. Mas eu fiz audiência em junho. Se não houver essa lei, há um vácuo, né? Isso, aí esse perfeito. vácuo tem que se aplicar subsidiariamente. Legislação federal, a CPC. legislação, Código de Processo Civil. Então é justamente em relação a isso. Mas lá a pessoa paga 30%, por exemplo, deve R$1.000, paga R$300, Perfeito. faz o depósito, e os 700 pode ser dividido em 12 parcelas. Perfeito. A partir de hoje, sim. A parte maravilha, né? Isso Essa aí. legislação Aí já melhora. o senhor e a senhora que é de São Gonçalo dos Campos, né? Isso. Já tem essa facilidade, que caso não consiga fazer o parcelamento na Procuradoria antes de ajuizar a ação, mesmo depois de ajuizada uma ação de cobrança que chama execução fiscal, pode pagar 30% e o restante em 12 parcelas. E antes de executar, no caso lá, doutor, antes de iniciar a execução, lá em São Gonçalo dos Campos, pode parcelar em quantas vezes? Antes de execução. Antes de execução, hoje com o refis, as 12 vezes. As 12 vezes. E é interessante. Direto sem os 30%. Sem 30%. É bem interessante. Recebe boletozinho para pagar. Isso. Interessante. É bem mais interessante que a pessoa sabendo, todo contribuinte tem conhecimento em relação ao que ele deve ou não, se realmente deve. É isso até que sugiro que confronte, às vezes pode ter sido pago e pode ocorrer o erro da municipalidade, cobrar novamente, pode acontecer. Então é interessante. Meu irmão, eu vou lhe dizer algo, meu pai ainda completou esse ano 75 anos. Graças a Deus. Graças ao bom Deus, graças ao bom Deus. Que viva muitos anos com saúde e paz. Próximo, que assim seja. Todos os carnês de IPTU, recibos de água e de energia, meu irmão, ele guarda
todos. Maravilha. Apesar que hoje há uma lei em que todos esses prestadores de serviços anualmente têm que reconhecer se há o débito ou não. Eu, por exemplo, eu descarto os meus. Mas já é uma cultura do meu pai, que ele tem 7 décadas e meia. Eu vou mudar agora? Eu vou conseguir mudar? Não. Não. Ele guarda. E aí eu pergunto a ele, Eduardo, justamente aqui eu retiro minha dúvida, o que está em débito, o que não consta. Eu tenho conhecimento e consciência do que eu devo e do que eu pago e paguei. Perfeito, maravilha. Agora aí, voltando aqui, está tendo pergunta, inclusive, de Feira de Santana. Aí, para explicar ao pessoal aqui que está nos ouvindo, é um ouvinte aí de Feira de Santana, tem outro de Salvador, tem até de Canhoba, que a gente chega até em Canhoba, que é em Aracaju. Cada município tem a sua peculiaridade, cada município tem sua lei orgânica. Então, o senhor e a senhora tem que ir no município para saber sobre o seu IPTU, para saber qual é a parcelamento que eles fazem antes de ajuizar a ação judicial e depois de ajuizar a ação judicial, o mesmo procedimento. Perfeito. Não é, doutor? Perfeito. Estou correto? Perfeito. Está corretíssimo. Então, o doutor Eduardo, que está aqui conosco ao vivo, fazendo essa entrevista, ele está nos falando sobre o município de São Gonçalo dos Campos. Isso. Especificamente. No caso do IPTU, é o imóvel situado em São Gonçalo dos Campos. Isso, não é isso? na área urbana. Na área urbana. Área urbana. Vou dar 2 exemplos. Eu dava aula em uma faculdade, uma instituição, que ficava em Lauro de Freitas. Um abraço ao procurador do município, Leandro Santana, procurador do município de Lauro de Freitas, meu colega de faculdade. Último dia 6 de agosto, comemoramos 15 anos de formado. Um abraço também ao presidente da Associação dos Procuradores Municipais de Salvador, Eduardo Hassan, também colega, completou agora também 15 anos de formado. Eu tive uma turma maravilhosa, vários se destacaram, alguns procuradores, agentes da ABIN, então pessoas que prosseguiram na área jurídica e hoje vivenciam. Porque o mais importante, professor Martinez, nós que lecionamos, é que realmente os alunos nos vejam e se espelhem e venham vivenciar a área jurídica. É verdade. Vivam da ciência jurídica. É verdade. Eu posso dar esses 2 exemplos. Em relação a Lauro de Freitas, salvo engano, parcela em 24 vezes. Por que eu falo Lauro de Freitas? E por que eu falo com tanta razão de São Francisco do Conde? Eu estava com uma situação que eu ia advogar em favor do contribuinte contra a municipalidade de São Francisco do Conde, porém, antes disso, eu orientei que ele fosse ao setor de tributos de São Francisco do Conde e foi verificado que a dívida dele poderia ser parcelada em 60 vezes. Então tenho que ter consciência também e como advogado, a gente tem um munus público. Munus público, a gente tem que ter esse conhecimento. Era uma pessoa que não tinha posses e eu deixei bem claro para ele, se já dividir em 60 vezes, você reconhece que é essa dívida, vai se questionar o quê? Você só vai ter o custo de movimentar, o custo processual e o custo de pagar os honorários do advogado. Então a gente também teve esse tato. Quando ele foi e verificou, retirou-se as multas e os juros, manteve-se o valor original e dividiu ainda em 60 vezes. Eu não conseguiria judicialmente uma proposta melhor para o contribuinte. Não conseguiria mesmo, realmente foi uma boa proposta, né? E a mediação, meu querido amigo, irmão, a mediação como fica? É um tema que é bem interessante, eu fico muito à vontade de falar em relação a isso, que um abraço à doutora desembargadora Joanice Jesus, que foi uma das primeiras que visualizou isso aqui quando ela era juíza ainda no juizado crime de Largo do Tanque. Eu tive a oportunidade de ser mediador lá e vimos isso de 2002, 2003, estava engateando e era uma proposta. E qual a nossa felicidade quando o CPC 2015, que entrou em vigência em 16 de março de 2016, deixou bem claro e tornou hoje obrigatória, oficial, o meio da mediação, conciliação e mediação a qualquer momento. Muito bom. A qualquer momento, porque hoje o que a gente verifica, antes do CPC 2015, o CPC anterior, estabelecia, o que estabelecia? O CPC 73, Alfredo Buzaide, estabelecia a lide, né? Que era a questão realmente da litigiosidade, a demanda. Hoje não, a gente vem com esse intuito de mediar, de ter um espírito de conciliação.
Perfeito. Irmão, a produção está pedindo que qualquer toque na mesa, ela modifica a estrutura. Aí eu sei que os nossos entrevistados, né, que a gente tem, né, mania da mesa, mas fique tranquilo, pode botar a mão na mesa, não tem problema não. Eu prefiro ficar um pouquinho distante. Não, pode botar sua mão na mesa, não tem problema não. Aqui o programa é descontraído. Pode botar, só não pode tocar porque há interferência na transmissão. Agora deixa eu te falar uma coisa, que a transmissão é feita ao vivo aqui. É importante que a gente possa esclarecer essa questão. No caso, foi autorizado, houve uma lei que autorizou também o próprio Conselho Nacional de Justiça, com referência a se formar as câmaras de mediação na questão tributária. Né? Perfeito. Alguma informação, irmão? Agora, para dizer a verdade, o que acontece aqui, já estamos um pouco atrasados na Bahia, para dizer a verdade, a instalação dessas câmaras, a gente verifica mais no Sul e no Sudeste. Já tem notícia de câmaras instaladas, né? Sim, em estados, no estado de Minas Gerais. Municipais, legal. Municipais, que acontece isso aqui. Um abraço até ao Dr. Edson Góes, que é meu companheiro do Instituto dos Operadores de Direito Desportivo do Estado da Bahia, que ele foi um dos que, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, foi responsável por instalar algumas dessas câmaras no estado de Minas Gerais, em alguns municípios. Então, realmente é interessante. Meu irmão, mas aí o que acontece em relação a isso? É que realmente é uma mudança de cultura. 16 de março de 2016 foi ontem. Praticamente foi ontem, 3 anos e meio, a gente pode dizer assim. Muito novo, muito recente. CPC, né? Ainda para que todos, principalmente o ente público, ele venha se assenhorar. Mas quem são os responsáveis por isso? Eu me coloco num polo que eu tenho que conscientizar o gestor, pelo menos de São Gonçalo dos Campos, que aquilo é benéfico. Verdade. E hoje está sendo bem interessante. São Gonçalo dos Campos, o primeiro refis foi agora. O primeiro refis? O primeiro refis. Que é o refinanciamento. O refinanciamento. Quer dizer, aí explique também, aproveitando o que é a situação de oportunidade que a gente tem, né, para explicar o refinanciamento. Pronto. Aí muitas vezes a gente passa e vem aquelas placas, às vezes diretamente eu ia ali seguindo para Linha Verde, Monte Gordo, Barra de Jacuípe, aí chegava, passava em próximo ao Hospital Minando Farias e tinha uma faixa enorme da prefeitura do município de Lauro de Freitas. 70% de pague seus débitos com o município com 70% de desconto. Refis, aí os diversos anos, 2016, 2017, 2018, 2019. O que significa isso? O que é o refis? É um programa de refinanciamento. Refinanciar o quê? Permite ao contribuinte refinanciar sua dívida, seu débito com o município, IPTU e ISS, não só o contribuinte, pessoa física, como a pessoa jurídica. Mesmo que ele já tenha financiado antes? Determinadas situações, aí cada lei específica. A gente permite em relação a isso, porque se ele não cumpriu o anterior, a gente tem que verificar a nova lei, o que é que determina em relação... Se ela permite ainda, né? Se ela permite refinanciar. Mas o que acontece, o que é bem interessante hoje para o município, e diante da dificuldade dos contribuintes, é bem mais interessante, e não há um custo de movimentar o judiciário, que está tão abarrotado. Com certeza, muito mais rápido, né? Aí, no caso, tem um termo, né, de confissão de dívida que vocês falam. Isso, fazemos o termo de confissão de dívida, o contribuinte, ele reconhece aquela dívida, ele assina isso, e aquela ali é uma execução, ali ele já reconhece, é um título executivo extrajudicial. Ele reconhece, ele confessa que tem aquela dívida. E após isso, faz o financiamento no número de parcelas. Não significa que você vai... 60 vezes o município de São Francisco do Conde. Não significa que você tenha que dividir, você contribuinte de São Francisco do Conde. Em 60 vezes. 60 é o máximo. Isso, de uma parcela a 60 parcelas. São Gonçalo dos Campos, de 1 a 12 parcelas. Então não significa que são 12 parcelas. São Gonçalo dos Campos, o máximo seria 12 parcelas. São 12 parcelas. Perfeito. Muito interessante. Então, o refis agora... Já passou o prazo? Vai se encerrar em 1º de setembro de 2019. Estávamos conversando ontem. Está dentro do prazo, então. Está dentro do prazo. Senhora de São Gonçalo dos Campos aí, que tem alguma dívida com o município, faça o refis. Procura a Procuradoria. Como não teve uma divulgação, professor Martinez, estávamos conversando ontem com o prefeito. Está tendo aqui agora. Para que realmente amplie o prazo. A gente precisa ampliar o prazo. E que para os contribuintes é interessante que eles tenham conhecimento. Eu agradeço aqui o espaço o professor Martinez do ICET para fazer essa divulgação. Vamos divulgar cada vez mais, não só fica ao vivo aqui, que está tendo gente assistindo, mas também depois fica gravado
para a gente fazer divulgação nas redes sociais. Perfeito. Que é muito interessante, esse refis, a pessoa aproveitar o refis e se livrar desse abacaxi, né, irmão? Isso, porque ele pode perder até seu bem. É a pessoa que se Estou chegando numa situação hoje, nós sabemos da dificuldade para um cidadão ter algo que chama de sua propriedade, porém a própria Constituição determina em relação a impostos, as dívidas em relação a impostos, pode chegar a um ponto que talvez a dívida seja maior do que o valor do bem. Que situação, né, irmão? Difícil, né? Hoje ocorre em relação a isso aqui em Salvador, condomínios, taxas condominiais, pessoas que devem 20, 18 anos, e aí quando se verifica o que foi cobrado, o que está sendo devido, o que está sendo cobrado, e às vezes o valor suplanta o valor do imóvel. Agora, taxas condominiais, aqui eu vou falar para você, eu defendo muito, trabalho muito com o condômino, né? E aí também eu tenho meus traumas, não é de infância, é de condomínio. Que esses síndicos estão fazendo, não agravando a todos, né, evidentemente. Perfeito. A gente nunca pode generalizar, mas alguns síndicos estão desrespeitando a prestação de contas, as coisas corretas, e o condomínio é rateio das despesas. Então a gente entra com a ação pedindo prestação a exigir, hoje é exigir contas, né? Exigir contas. E tem que exigir mesmo, e se houver impugnação de uma conta, aquele rateio, na minha opinião, não está legal, não tá correto, e aí a coisa embola na justiça. Porque não é possível também que o síndico possa ter todo o poder do mundo e uma assembleiazinha que ele faça. Isso eu tenho meus traumas aqui de condomínio, né? Não quero falar do meu condomínio, não me resguardar, mas a gente fica chateado com algumas coisas, né? Porque você vê síndicos com, assim, devia se passar, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira sadia, pelo COAF, a vida do síndico, se ele trocou de carro ou não, né, irmão? É verdade. Concorda comigo? Porque tá demais. No Brasil se perdeu o controle de síndico, e o sinônimo de síndico, ele entra às vezes para se locupletar. Hoje realmente a gente tem que ter esse cuidado, e até por essa vertente também, meu irmão, porque termina sendo o dinheiro público. É o dinheiro público daquela comunidade específica. Daquela comunidade. Nada mais que em relação ao município, o gestor, aquela pessoa que está ali gerindo o município por 4, ou no caso sendo reeleito mais 4 anos, totalizando 8 anos, ele é responsável por gerir a saúde financeira do município naquele período. As pessoas confiaram, escolheram uma pessoa que julgam capacitada para estar à frente do município, determinando como o município irá atender e fazer frente às necessidades do município. Perfeito. Outra pergunta está surgindo aqui quanto a ISS. Como é que fica o ISS lá em São Gonçalo dos Campos? Entramos. E aí, qual seria o percentual lá? É maior ou menor do que Salvador? Porque às vezes é um atrativo, né? Para as empresas ficarem sede lá, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Tem essa questão do planejamento tributário. Eu sei que Lauro de Freitas é mais vantajoso que Salvador, eu acho. Pelo menos há algum tempo era. No percentual. Percentual. Aí realmente em São Gonçalo dos Campos, comparando a Feira de Santana e a Salvador, é bem mais interessante. Não é à toa que em relação à Feira de Santana, nessa disputa, nós ficamos responsáveis pelo CDD, o Centro de Distribuição da Boticário, que se localizou em São Gonçalo dos Campos. Ficou em São Gonçalo dos Campos? A sede da empresa. Montou a sede lá no município mesmo, tudo direitinho, tem a fiscal de lá, tudo bonitinho, né? Então o que acontece? Que legal, né? Cidades. Aí posso dizer outra, JBS. JBS também ficou lá? Bujão. Foi? Também. Quer dizer, botaram a sede lá direitinho, registrado. Tudo beleza. Temos o CIS, Nelson Baé. É o que se fala aí a nível de chamada guerra fiscal, né? Infelizmente. Mas eu acho que é uma coisa muito, muito saudável, porque é o seguinte, quando você vai vender um produto, você encontra um produto também do seu concorrente, né? Então, a questão fiscal também, o município está atraindo a sede de uma empresa para lá. Eu acho muito salutar, porque ele está gerando, mesmo que seja um escritório central, vamos imaginar, de uma empresa dessa grande, vai ter quantos funcionários lá, né? Com certeza. De repente, não vai ser mais interessante trazer um funcionário de Salvador, ele já contrata um funcionário local, está gerando emprego, está gerando impostos, né?
está gerando movimentação para a cidade. Vai ter uma reunião lá com empresários que venham de outros municípios, até de outro estado. Ele vai estar lá, vai estar indo para os hotéis, vai estar consumindo, a pessoa do restaurante está vendendo. Então, para o município é maravilhoso isso. Eu não vejo com maus olhos, não vejo com bons olhos. Meu irmão, Com bons olhos. Isso, professor, é bem interessante esclarecer, porque às vezes a maioria das pessoas acreditam que o prefeito tem que conseguir um trabalho, um emprego para o munícipe na prefeitura, mas a realidade não é essa. Às vezes, ele deve batalhar, como foi deixado bem claro aqui, trabalhar para trazer, gerar emprego, trazer iniciativa privada para o município, gerando empregos. Com certeza. Essa é a luta. Para que o próprio município seja autossuficiente. Perfeito. Eu gosto muito dessa questão de atrair empresas. Eu acho que não só a Bahia como o estado, mas os municípios devem trabalhar incessantemente para que atrair as empresas, e tem que ter mesmo uma situação de benefícios fiscais. Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu acho que é importantíssimo isso aí. Eu vejo com bons olhos, né? E aí você vê isso, fortalece o município. Você tem 3 empresas lá de grande porte, né? Consideradas de grande porte. Isso, consideradas de grande porte. Que JBS é uma empresa... que poderiam estar aqui na Bahia com outro local, mas estão lá. Perfeito. Até porque São Gonçalo do Campos traz também uma característica importante. Ela é perto da segunda maior cidade da Bahia, Santana. E é perto da capital, Salvador. Isso, 110 quilômetros. Às vezes eu brinco com meu sócio, ele se desloca de um bairro, uma região mais periférica aqui de Salvador, para o comércio no nosso escritório, e eu saio daqui de Salvador e me desloco para São Gonçalo dos Campos. E muitas vezes chegamos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, O engarrafamento que você pega aqui não é brincadeira não, né? Deslocamento. Meus colegas aqui ficavam irritados quando eu tirava foto do engarrafamento de São Gonçalo dos Campos. Porque assim, lá, a maioria dos carros você verifica estacionado, temos muitas motos. Tem uma dificuldade quando passa uma carroça. Quando passa uma carroça, que uma estrada não é mão dupla, é única, cria-se uma dificuldade. Aí eu tirava uma foto e brincava com os meus amigos que estavam aqui em Salvador, reclamando do estacionamento, do congestionamento. Eu mandava uma foto e dizia: eu estou enfrentando esse congestionamento. O meu congestionamento se resolvia em 5 minutos. Já o daqui de Salvador... É mais complicado, Salvador é mais complicado, com certeza. Meu querido, quais são o ISS, no caso lá, é qualquer tributo, né? Ou, perdão, me perdoe, eu fiz a pergunta errada, perdoe. Qualquer prestação de serviço. Isso, porque entra ISS, ISSQN, né? Exposto sobre serviço de qualquer natureza. Qualquer natureza. Serviço de qualquer natureza. Qualquer natureza. Então, área de comércio, área transporte. Então, em situações, aí cobra-se ISS. E também vai ajudar a receita do município. São recursos para o município. Perfeito. Fora isso, também temos o pagamento da taxa de fiscalização, TFFs, das antenas de celulares. Muito interessante. Por exemplo, tem uma operadora, não quero fazer propaganda aqui, que pega em quase todo o estado da Bahia, e lá realmente você consegue falar claramente. Claramente, é interessante. Sem fazer propaganda. Sem fazer propaganda. Está sediada lá, né? Está sediada lá. Meu irmão, nosso programa é maravilhoso, sua presença aqui, você já não é mais um convidado, já é nosso cadeira cativa, que você manda, não pede. Eu queria que você falasse um pouquinho aí, como é que está aí, temos alguns minutos, se você achar conveniente, se tiver outro assunto também pode colocar aqui, fique à vontade. Sobre a questão, como é que está a PEC, ela está andando lá no Senado? No Senado, já está no Senado? Está no Senado. Ótimo. O que acontece é o seguinte, a Associação E o que ela traz de novo? Pronto. Principalmente na Constituição. E no caso, tem que explicar também, proposta de emenda constitucional. Isso, proposta de emenda é uma PEC, a Constituição, PEC 17. E o assunto vai ser um assunto constitucional. Trazer e o que é que ela traz de novo para o município, para o procurador? Como é que vocês estão acompanhando? Porque a associação de vocês deve estar acompanhando. Pronto, a nossa Associação Nacional dos Procuradores Municipais, a ANPM, vem fazendo um trabalho junto aos diversos senadores de todos os estados, né? Dos diversos estados, são 81 senadores, 3 por estados, 26 estados do Distrito Federal,
Então chegamos a 81 senadores. E o que acontece? Os diversos procuradores também de seus estados, juntamente com a diretoria da NPM, tenta chegar aos senadores e convencê-los de forma utilizando bem claro, demonstrando com os exemplos que acontecem, municípios que hoje têm uma procuradoria, que está institucionalizada uma procuradoria, e aqueles municípios que não atendem a isso, a diferença entre esses municípios. Porque nós visualizamos, o procurador em geral, ele visualiza o interesse do município e dos munícipes. Perfeito, pode falar. É ouvinte nosso aqui. Pronto, perfeito. A rádio está com pergunta aqui. São muitas perguntas. Eu gostaria de dizer o seguinte: doutor Eduardo vai nos reservar outra oportunidade, porque o assunto é extenso, mas ele vai concluir a questão da PEC, né? E depois algumas perguntas eu vou tentando repassar para eles. Então tem um pouco de paciência. O pessoal está muito... Mas isso é bom, que o programa está tendo, né, uma motivação, né, para você assistir hoje. Muita informação, né, doutor Eduardo? Para você se motivar a se ligar a uma informação, ela tem que ser qualificada. E aqui a informação é qualificada. Deixa bem claro, meu irmão. Realmente, o doutor Eduardo está respondendo com brilhantismo, mas ele vai responder a todas as perguntas e vai voltar de novo, porque o ouvinte é que manda, o telespectador está pedindo, e aqui quem manda é o telespectador. Maravilha. A luta pela aprovação da PEC 17 é para que inclua na Constituição claramente também a Procuradoria do município, porque infelizmente a Constituição de 88 ficou silente. Falou-se em relação à União, falou-se em relação aos estados, mas o município, hoje há um entendimento do STF, do Supremo Tribunal Federal. Então nós queremos a inclusão que venha explicitamente incluída na Constituição. E isso, a Procuradoria dos municípios, representantes dos municípios, da PEC, né? Teríamos uma garantia constitucional. E qual é a inovação da PEC? Qual é o conteúdo dela? Pronto, ela vem nesse sentido, a modificação. O irmão poderia me permitir aqui a Constituição Federal? Perfeitamente, a Constituição Federal. Pronto. Aqui nós temos um códigozinho pequenininho, porque para a gente não andar com aqueles vademecums enormes, a gente tem um pequenininho. Mas você que não está. Pode abrir mão, viu, dos vademecums. Esse é o universitário, né, que foi colocado pela RT. Ótimo. Pronto, eu agradeço, professor. O que essa PEC vem a dizer, a deixar bem claro? Seção 3, seção 2, da Advocacia Pública. Então ele deixa bem claro aqui, no artigo 131 e vem 132. A Advocacia Geral da União é a instituição que diretamente ou através de órgão vinculado representa a União judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. 131. 132. Os procuradores dos estados e do Distrito Federal, organizados em carreira na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da OAB, em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. A partir do momento que a PEC seja aprovada, o termo passará a constar os procuradores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Você vai acrescentar. Vai acrescentar a todos os direitos que têm os procuradores federais, né? Não é isso? Os estaduais. O Distrito Federal. O município será equiparado. Nós buscamos isso. Certo. Aí, no caso, vai ter um ingresso, agora vai ser feito através de concurso. Perfeitamente. Como está na Constituição. Eu fui o primeiro eu sou o primeiro procurador efetivo de São Gonçalo dos Campos. Primeiro procurador aprovado através de concurso público. Muito bom. Temos lá o segundo colega agora também, que foi aprovado no mesmo concurso. E isso, deixando bem claro aqui, o prefeito pode ter o seu procurador de confiança. Pode ter um procurador estranho à carreira. Nesse momento ainda se permite isso. Ele pode escolher alguém, um advogado, claro, inscrição na ordem, como foi deixado bem claro aqui no início do programa, que seja da confiança do prefeito e ele colocar no cargo de procurador-geral, ou escolher um dos procuradores efetivos do município para que ocupe como função gratificada aquele cargo. Entendi. A escolha ad nutum, ela só se dá
a escolha ad nutum, ela só se dá para o procurador-geral, que é o cargo de confiança. Perfeito. Pela emenda constitucional, pela PEC, todos os procuradores vão ingressar através de concurso público, mas a escolha do chefe da procuradoria, que é um cargo de confiança, ela vai se dar através do nomeação ad nutum. Essa somente. Perfeito. Mas você será concursado e será procurador. É isso do município. No seu caso específico, irmão, lá em São Gonçalo, só tem um? Temos 2 hoje. Hoje temos 2. Temos 2. Um abraço para o colega doutor Matheus de Lima Protásio. Então 2 procuradores. 2 procuradores. E quem é o chefe geral? Quem é o procurador-geral? Hoje, quero falar com o chefe. Pronto. Eu cheguei lá, eu quero falar com o chefe. Tem um procurador-geral, que é o doutor Gabriel Nascimento Soares. Certo. Eu chegando lá, eu quero falar com o chefe. Apesar, meu irmão, que a gente pode dizer assim, você chegando na procuradoria... Eu quero falar com o chefe. Não tinha aquele Jô Soares. Eu quero falar com o chefe. A questão do carimbaço, eu cheguei lá, eu quero falar com o chefe. Quem é o chefe? O bom da procuradoria é que a gente tem a questão do procurador-geral, ele é apenas para... hierarquicamente, a gente é subordinado a ele questões apenas estruturais. Apenas estruturais. Andamento do serviço. Mas qualquer pessoa que chegar na Procuradoria Geral no município e fizer essa pergunta, procurar, eu quero falar com o chefe. Dentro da Procuradoria, qualquer dos procuradores são chefes. Ou encaminho para o gabinete do prefeito, para falar com o meu chefe, que é o chefe do Poder Executivo, o prefeito. Perfeito. Essa é uma colocação muito interessante. Então, a gente tem essa posição muito importante que é através da PEC. Tem perspectiva para que ela seja... que depois que ela for aprovada no Senado, ela agora já vai para sanção presencial. Irmão, para dizer a verdade, professor, nesse presente momento... Evidentemente que no Legislativo a gente não pode fazer uma previsão, né? Só quando é mídia, eu vou falar porque eu gosto de falar. Eu falo mesmo, né? Me prender, me matar, pode fazer o que for. Quando é mídia pressionando, grande mídia pressionando para reforma da Previdência. Estou mentindo? Não está mentindo, não. Infelizmente... E que não vai resolver nada, viu? Isso. A gente diga-se passagem. Lembro que na época de Fernando Henrique, aprovou-se uma. E depois, agora a mesma coisa. Daqui a 20 anos... Lula no início aprovou uma também. No início, logo na gestão, né? Mas é uma modificação também, prejudicando os trabalhadores, daqui a 20 a 30 prejudicando as pessoas que trabalham, ganham seus dinheiros. E às vezes não é nem aqueles que ganham altos salários, é quem ganha o salário mais baixo. Né? A Previdência às vezes vem prejudicar. Mas é isso aí. Infelizmente, nós vamos ter uma população de idosos, né? E vai ter uma inversão dessa pirâmide, isso é real, né? Eu não digo que a Previdência tem necessidade até agora, mas daqui a alguns anos poderia ter, né? Na minha opinião, minha visão de leigo. Que o Brasil hoje não é mais o país do futuro. Não, com certeza não. O Brasil é o país do presente. Estamos vivenciando o presente e a tendência em 2030 é que a maioria da população seja idosa. Com certeza. Então essa preocupação em relação a... Eu que é o que já estou fazendo, professor, além da contribuição INSS, eu estou buscando o caminho da previdência privada. Com certeza. Infelizmente, para complementar, tenho alguns exemplos em casa e verifiquei isso porque a diminuição do padrão de vida é algo surreal. Com certeza. É algo surreal. E hoje, já tive uma situação até que o idoso tinha que fazer prova de vida, né? Com certeza. E aí se deslocar para a agência do INSS de manhã cedo. Com certeza. Então são situações que são um pouco situações complexas. Delicadas e difíceis, né? Isso. Da gente resolver. Mas, meu querido procurador Eduardo, eu acho que o programa foi muito esclarecedor, não foi? Tirou muitas dúvidas das pessoas sobre a questão de tributos. Coscova, nosso procurador falando aqui de PTU, você não deve nada que você paga tudo à vista, né, Coscova? Né? Não deve nada, paga tudo à vista. PTU, que no caso São Gonçalo dos Campos, parcela em até 12 vezes, interessante boa, né? Para o contribuinte, né? Fizemos um programa aqui bastante educativo com o doutor Eduardo, Que bom. quero agradecer. Você não tem esse problema de parcelar, né? Você paga tudo à vista, né, Coscova? Paga logo tudo à vista. Estou na justiça. Na justiça. Se for na justiça, Ou executado, não, Coscova? aproveitando a oportunidade. Geralmente prescreve. Não vá para a justiça. Prescreve, doutor. Se for em São Se não Gonçalo, lançar na dívida ativa, prescreve. Isso, mas em São Gonçalo hoje estamos bem atentos, principalmente que tem a questão dos honorários. Então eu digo, para não pagar os honorários sucumbenciais,
faça o acordo, vá para o refis, é mais interessante do que ir para a justiça. No serviço, eu não estou pagando BTU, vou pagar o honorário de ninguém. Não tem como pagar. Joia. Por dívida não existe. Agora falou interessante, várias perguntas aqui, uma delas sobre honorários do procurador municipal. Ele é fixado em 20%? Ou seria 10%. 10%. O procurador municipal, nós temos... Mas a diferença da Procuradoria da Fazenda Nacional na execução fiscal, a diferença... É porque o CPC hoje, ele já determina que realmente cobre-se o valor de 10%, determina até 10%. E aí o que acontece? Até o máximo. Isso. Aí o juiz é que vai arbitrar. O juiz arbitra. Ele vem nessa situação, já determina 10%, se for pago amigavelmente, logo no primeiro momento. Por isso que eu estou dizendo, como o Coscova ali colocou, não, cobrar judicialmente. Aí há a cobrança, se ele for pagar, naquele momento que ele paga, já tem ali embutido os 10% dos honorários advocatícios. Então, o que é que se visualiza? Por que esse pagamento? O procurador ele elabora uma peça e aciona judicialmente o contribuinte. Nós achamos bem interessante e bem pertinente que o contribuinte, às vezes algum não paga, como já tive a oportunidade de ouvir, eu estou revoltado porque eu não estou vendo o retorno de serviços. Nós entendemos isso, aí eu pergunto, o senhor já fez algum abaixo-assinado? O senhor já foi à sede do município reclamar com o gestor que não houve modificação, algo na sua rua? Não. Então, essa reclamação de forma individual, esse protesto de forma individual, muitas vezes só vem prejudicar o contribuinte. Verdade. Porque depois ele vai ser acionado. Agora, para tirar uma dúvida que ficou muita gente aqui questionando, no caso, uma execução fiscal, o doutor Eduardo tem muita experiência também, eu sou professor de notário, e deve ser aluno meu perguntando também, eu gosto sempre de estar sempre ouvindo também outras pessoas, né? A gente tem que o procurador, no caso de uma procuradoria nacional, seria da União, ou um procurador de uma autarquia, ele entra com a execução fiscal, né? No caso. Isso. O percentual também fixado, né, em 10%. Inicialmente, o pagamento amigavelmente ou ao final até a sentença, 10%. 10%. Se houver recurso, isso. aí poderá ter majorado. Mas é sempre 10%. sucumbencial, é arbitrado pelo magistrado. Estamos numa discussão imensa hoje, e aí seria outro programa, meu irmão, porque os juízes e promotores estão discutindo em relação a isso. A questão específica, houve agora em Sergipe, no dia 8 de agosto, um seminário unicamente para discutir honorários sucumbenciais, no caso de execuções. Que bom, muito interessante. Muito interessante. O Brasil já o devedor, como o Coscova falou, já está onerado com IPTU, está onerado com ISS, ainda vem os honorários do advogado, do procurador, Coscova? O cara enlouquece não Doido de preso, né? Porque não. Vai fazer o quê? Como pagar. Coscova não tem problema, é que ele paga tudo à vista, viu? Não tem como alegar lá, não, assim, não tem dinheiro, não vou pagar, não tem esse negócio, não. Bom, se alegar que não vai pagar, tudo bem, não, ninguém vai obrigar. Não tem dinheiro, não é que não quer pagar. Eu quero, eu até quero ser um bom pagador, mas não tenho condições. O que acontece? Verdade. Hoje o que acontece realmente, você verificar, você não tiver bens em seu nome, não tiver uma conta corrente ou uma conta poupança, bens quando eu falo, não tiver o próprio, não tiver propriedade, um imóvel, não tiver se você tiver um automóvel. Eu tenho tudo isso, mas no nome tudo do banco. E aí? Enquanto for do banco, nós não poderemos buscar. Está financiado. Está financiado. Mas vai chegar um dia que será seu. E aí eles vão pegar. Se estiver judicialmente, aí com certeza iremos acompanhar e iremos buscar depois um ressarcimento da utilização. Tem que ser meu. Tem que ser seu. Aí tem um bocado de menina aí pra Aí tem algumas pessoas que a gente pode falar aqui, tem uma situação difícil. Aí Coscova já está falando aí. A questão da seleção da Holanda. Né? A questão da seleção da Holanda, né? A laranja mecânica. O brasileiro sempre dá um jeitinho. O brasileiro é jeitoso, né? Mas está fora do jurídico, né, doutor? Você está fora. Esses honorários sucumbenciais, para o povo entender bem, para a sociedade, o ouvinte, o telespectador, ele pertence ao procurador. Pertence ao procurador. É dele, não tem nada com o município. E ele é quem pode propor. A partir do momento que... É ele quem pode propor a execução. Já que a titularidade é do procurador, é ele que pode propor a execução. Certinho? Qual a minha dica para o contribuinte evitar esses honorários? Esses honorários.
não espere que o município adentre com a ação, com a execução fiscal. Busque o setor de tributos, faça um parcelamento que esteja dentro da sua realidade, que o senhor ou a senhora possa cumprir e faça a quitação. Nós sabemos, hoje brasileiro, a dificuldade imensa em relação a pagar seus débitos. Eu posso falar aqui, professor, eu trabalhei no judiciário durante 8 anos. E aqui eu acabei levando o programa todo para lhe descobrir uma coisa. O nosso amigo Coscoba, o nosso estúdio tem várias câmaras, ele vê a gente tudo quanto é lado. Uma ali, olha a outra ali também, tá vendo? Ele descobriu a câmera ali, ó. Olha para lá, de frente pra gente. Então realmente a gente vê determinadas situações em que fica bem distante daquela situação. Não é interessante, Coscoba, aquela situação, aquela postura de devo e não nego, pago quando puder. Não é interessante. Não é interessante. Melhor liquidar, realmente fazer uma liquidação. Às vezes os valores são pequenos também, não são muito. Isso. Tem determinadas situações lá, o que ocorre? 10% uma dívida de IPTU. Uma casa média, por exemplo, só para gente ter ideia, uma casa média em São Gonçalo dos Campos, quanto é o IPTU? IPTU varia em torno de R$1.000. R$1.000. 10% secundária com o procurador? R$100. Tem sentido? Mas não tem sentido ficar brigando por R$100, não tem, doutor? Não tem muito sentido, não. Mas nós não ficamos felizes em executar os contribuintes, eu deixo bem claro isso. O procurador quer resolver amigavelmente. Com certeza. É muito mais rápido, muito mais prático. E o procurador, como defende os interesses maiores que é do município, o dinheiro amigavelmente entra mais rápido para a receita do município, e o município pode fazer melhores coisas, né? Com certeza. Pode fazer as obras necessárias, e muitas vezes os municípios são muito carentes, né? Que hoje só tem verba realmente para educação e saúde. É mesmo. Que são as verbas repasses federais obrigatórios. O resto, quando vem para a infraestrutura, meu irmão, é dificuldade. São Gonçalo dos Campos foi buscar agora no Ministério da Infraestrutura, por fazer parte da região metropolitana de Feira de Santana, ultrapassa 500 mil habitantes, não teve acesso a esses recursos. Foi mesmo? Foi. Os amigos de cidades menores podem procurar isso, entrar no Ministério das Cidades, que às vezes tem como buscar recursos da União para a infraestrutura. Mas hoje, os municípios, principalmente os municípios pequenos, eu te ligo, tô no ar. eles só têm recursos garantidos que são destinados à educação e à saúde. Eles são chamadas verbas carimbadas, né, doutor? Perfeito. São verbas carimbadas. Justamente. Aquela que já vem com carimbo, né? Tanto que o gestor fica com receio dessas verbas, como foi colocado aqui, as carimbadas, as verbas obrigatórias, porque o repasse, feito o repasse, e tem que prestar contas depois, eu sugiro que nenhum gestor desvie, para dizer a verdade, gestor público, ele não deve desviar um recurso. Nenhum recurso. E às vezes a gente vê determinadas situações em que o gestor é acompanhado pela Polícia Federal. E aí acontece verba federal. Principalmente quando vem para a educação. E esse FPM, né? Fundo de Participação dos Municípios. Ele também é repassado em dia pelo verba da União, né? Verba da União para os municípios de acordo com o seu índice populacional. Para todos os municípios do Brasil. Todos os municípios do Brasil eles recebem. Alguns menos, outros mais. Mas está tendo atraso nessas verbas? Já teve atraso? Teve contingenciamento. O que teve agora, de 2017 até agora, 2019, contingenciamento. Coscoba, quando você tem uma verba que não é repassada, ou que demora a repassar, ou que não paga, o governo é assim. Ele usa a palavra bonita, contingenciamento. E quando ele não eu, inclusive, se tiver devendo a você, vou fazer um contingenciamento com você. Não é, doutor? Vou fazer um contingenciamento com Coscoba. Posso fazer, doutor? Posso fazer contingenciamento com Coscoba. Pobre é tão azarado, doutor, que quando ele dá uma sorte de ter uma causa praticamente ganha, ele tá com o nome sujo e não cabe dano de Moraes. É brincadeira isso. É brincadeira. E essa é outra realidade. Porque realmente quando vê hoje, diante do Código do Consumidor, tem determinadas situações e infrações que são cometidas e verifica-se, a gente tem que observar isso, porque às vezes você está com o nome inscrito no SPC, Serasa, Serviço de Proteção, mas por outra situação, e que não venha a afastar que houve uma ilegalidade naquele momento, mas o judiciário entende que não houve prejuízo para o senhor, porque o senhor já estava no prejuízo, né? Com certeza. É brincadeira. É complicado. Ia salvar o meu outro prejuízo. Endossa o erro. E por isso se cometem mais erros. E por aí lá vai. Mas agora, voltando ao FPM, né, que é o Fundo de Participação dos Municípios,
Agora, atualmente, eu lhe interrompi, me perdoe. Como é que está atualmente? O que está ocorrendo? Em dias, na data prevista, realmente, porém a gente discute-se agora porque o governo está nesse momento em relação a... Só se fala Previdência, meu irmão. Só se fala Previdência. E os municípios, por si, eles já sofrem. Não é à toa que... Com a carência, né? Bastante. O CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, eles fazem reuniões, levam os prefeitos para Brasília para pressionarem os deputados federais, pressionarem os senadores e pressionarem o Executivo Federal que libere mais verbas para os municípios. Porque hoje realmente, para buscar, como eu deixei bem claro aqui, é só saúde e educação. São as carimbadas. São as verbas realmente. Agora o FPM ele não tem uma destinação específica. Ele é para o município. Ele é para o município. Então ele não tem aquela destinação específica, se é uma verba de educação e saúde que já vem carimbada. Posso dizer de forma implícita o que acontece hoje com o FPM? Pode, lógico. Por exemplo, São Gonçalo dos Campos. 70% do FPM é destinada a pagamento de despesa pessoal. Pagamento de vencimentos, salários, folha de pagamento. Aí, ó. É o que ocorre com a maioria. Lá, por exemplo, em relação aos professores, o que a gente recebe do repasse do Fundeb, em cima utilizamos para pagamento dos professores do Fundeb 100% do Fundeb, ainda colocamos mais 20% em cima. É mesmo, não é brincadeira não. Viu? Então são situações realmente tem que haver um novo pacto federativo. Para que haja uma melhor redistribuição desta renda que está concentrada na União. Irmão, estamos aguardando essa reforma tributária. Precisamos mesmo. Mas uma renda concentrada na União. Agora, como é um projeto que teria que passar, falando a nível de legislação e política, teria que passar pelo presidente da República, na Câmara e no Senado, ele nunca vai mandar alguma coisa que prejudique a União. Com certeza. A dificuldade aí, tá vendo aí, Coscoba, a dificuldade qual é? E o município continua sendo o primo pobre da família. O patinho feio. O patinho feio. Pires na mão, né? Pires na mão. E aí, dependendo do governador, dependendo do presidente, né? Lá São Gonçalo dos Campos tem uma situação bem privilegiada, porque não deveria ser assim em relação a... Não estou dizendo que o governador age dessa forma, mas o que acontece lá, o executivo municipal é alinhado com o executivo estadual. Então, nessas situações, lá tem determinadas... Fica mais fácil. Os projetos, né? Perfeito, tem um acompanhamento, orientação. Então, as situações ocorrem de forma mais fluida mesmo. Podemos colocar assim, mais fluida. Mas, a partir do momento que a pessoa exerce um cargo público, foi eleito. Não interessa. Hoje, em relação ao federal, o partido do prefeito, ele não é aliado diretamente, no primeiro escalão, ao presidente. Entendi. É o governador, mas não é o presidente. Então a gente tem que discutir e rever até... Aí eu digo também, a necessidade de uma reforma política. Perfeito. De uma reforma política. Essas duas reformas vão modificar muito o novo pacto federativo. Doutor Eduardo, infelizmente, né, com muita tristeza, esse momento agradável nosso chegou ao final, com tanto conhecimento. Eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, doutor, e dizer que a casa é nossa, retorne aqui sempre e outras entrevistas virão. Ô, professor, eu agradeço. Novamente, boa tarde a todos. Foi uma tarde aprazível, perfeito, prazerosa. Realmente aqui passou tão rápido que não percebeu. Eu não percebi, fez passar 10, 15 minutos. É verdade. Foi bem agradável. Aprazível. Gostou desse nome de remédio, né? Aprazível. Coscoba gostou. Coscoba gostou. Meus amigos, aqui é a Rádio Joia, você é Joia. Um grande abraço ao meu amigo Coscoba. Um grande abraço ao senhor que é ouvinte, o senhor e a senhora telespectador. Um grande abraço ao meu amigo Magno Lavigne, nosso presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores. E o programa vai ficar também em vídeo. Eu vou lhe repassar, para que possa repassar para as suas redes sociais essas entrevistas e colocar aqui à disposição dos colegas procuradores dos municípios que queiram vir aqui para tratar de qualquer assunto, inclusive sobre essa PEC. Maravilha. Nós estamos aqui à disposição da sua associação, local ou nacional, nós estamos aqui abertos para Vou manter contato com o presidente da associação. Mantenha contato e traga ele aqui que nós temos Salvador para fazer essa ponte. Será bem-vindo aqui. Eu agradeço professor Martinez pelo espaço e eu agradeço os ouvintes porque aqui para mim foi mais um bate-papo, foi algo tão agradável. Realmente eu digo para vocês, o professor Martinez, nos conhecemos de outras instituições, é meu colega, professor, e aqui foi uma continuidade, como em outros lugares, já não tivemos para conversar. Perfeito.
E foi bacana, foi muito bom, eu gostei demais. Muito educativo o programa hoje, viu? Doutor Eduardo Abrilhanta. Meus amigos, mais uma vez, um grande abraço. E agora, Rádio Joia, aqui você é joia. Agora, doutor Eduardo, tem que dar um tchauzinho, um joinha pra câmera lá, que Coscoba botou lá, ó onde Coscoba botou, né? Lá em cima, Coscoba, aquela câmera. É a câmera escondida do Coscoba. Rádio Joia, aqui você é joia. Um abraço, Magno Lavigne, nosso amigo, um abraço Coscoba, um abraço Rádio Joia, aqui você é joia. Até o próximo programa. Tchau, tchau, gente. Obrigado, viu? Foi ótimo. Um abraço. Até o próximo. Um abração.